Olá, alunos! Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social, e hoje vamos trabalhar um pouquinho na disciplina de Introdução ao Serviço Social, a Teoria Social Crítica de Marx. Nós já vimos que o serviço social sofreu diversas influências filosóficas e sociológicas. No Brasil, desde seu surgimento em 1936, em São Paulo, primeiro tivemos a influência neotomista, dos preceitos de São Tomás de Aquino, onde falava-se do humanismo cristão. São Tomás de Aquino dizia que razão e fé podem viver juntas, podem conviver harmoniosamente juntas. E esses preceitos de humanismo cristão, voltados à questão da caridade e do bem ao próximo, vão permear toda a ação do serviço social até 1940, quando nós tivemos então a influência norte-americana da Mary Richmond, e a Mary Richmond vem com uma outra roupagem, baseada na questão do positivismo do Auguste Comte. A Mary Richmond já vai ter implantado nos Estados Unidos um serviço social baseado na psicologia. Então, como o positivismo vai afirmar que só tem validade científica aquilo que é comprovado por meio do método científico, nós vamos ter então o uso de uma ciência para subsidiar a ação dos assistentes sociais nos Estados Unidos e, consequentemente, no Brasil, com a vinda da Mary Richmond para o Brasil para fazer esse trabalho com os assistentes sociais aqui. E aí nós vamos então ter uma influência da psicologia e também de um ramo do positivismo chamado funcionalismo, que eu já expliquei em outras aulas para vocês, que o funcionalismo era baseado exatamente naquela prática do assistente social de trabalhar somente o indivíduo. O funcionalismo trabalha com funções, partindo do princípio da semelhança da sociedade com o corpo, por exemplo, o sistema digestivo ou o sistema respiratório do corpo humano, lá da biologia. Auguste Comte afirmava que a sociedade se assemelhava a esses organismos da biologia, ou das ciências com comprovação de método científico. E aí o que acontece? Então vai se trabalhar com o indivíduo que é tido como disfuncional. Então todo aquele ser humano que não estiver desempenhando a sua função dentro do corpo social vai ser entendido como disfuncional e vai ser tratado individualmente fora do seu contexto social. Em seguida, durante o movimento de reconceituação do serviço social no Brasil, no final de 1970 e início de 1980, nós vamos ter a abordagem fenomenológica. A abordagem fenomenológica, ela vem já dando uma certa criticidade ao serviço social. Então, esse serviço social que antes era crítico, paliativo, caritativo, voltado à questão realmente de trabalhar o indivíduo como disfuncional e não o contexto social dele, e manter um status quo, tudo como está, entendendo que a sociedade está correta e cada peça tem a sua função dentro dessa sociedade, e quando acontece essa disfunção, nós vamos ter uma questão de trabalhar esse indivíduo que está disfuncional. E a fenomenologia vem exatamente, um ramo aí que o Marx também abordou, estudando os fenômenos sociais. Já começando, o serviço social começando a perguntar por que isso acontece, Por que se o João da Silva está em situação de mendicância, por que isso acontece com o João da Silva? Tentando explicar os fenômenos sociais e não fazendo um serviço social meramente executor de alguma coisa, sem uma criticidade, sem entender o porquê das coisas e as causas que levavam àquela situação do ser humano. Muito bem. Ali nas apostilas de vocês vão ter logo em seguida, com a ruptura com o serviço social conservador, a teoria social de Marx, teoria social crítica de Marx. Então nós vamos entender bem brevemente essa teoria, que é bem complexa, mas eu já falei sobre ela para vocês, não falei o nome. Quando eu estava explicando o capitalismo e que eu expliquei que Marx estudou o capitalismo e que ele verificou nos estudos dele que o capitalismo é dividido em duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, aí já é a teoria social crítica de Marx. Marx, então, o que ele vai fazer? Olhem aqui para o quadrinho, olha só. A teoria social dele vai analisar a sociedade a partir da divisão da sociedade em classes sociais. Ele vai tentar explicar os fenômenos sociais como resultado do capitalismo. O Marx vai perguntar por quê.
tá? E ele vai contradizer o Auguste Comte, o funcionalismo do Auguste Comte. O Auguste Comte, ele viveu um pouquinho antes, ele escreveu a teoria positivista em 1822, 2-3 anos depois do nascimento de Karl Marx, que nasceu em 1918. E o Marx vai escrever O Capital em 1867. E ele vai vir exatamente para contradizer o que Comte falava. Comte, então, assemelhava a sociedade a um organismo, a um sistema, onde cada pessoa seria como se fosse um órgão desse sistema. Se todas as pessoas fizessem a sua parte dentro dessa situação, dessa sociedade, então nós teríamos uma sociedade perfeita, né? Esse é o funcionalismo de Auguste Comte. E o Marx questionou isso, exatamente o funcionalismo, né? Porque a sociedade é um organismo vivo para Marx, é feita de seres humanos pensantes que têm decisões e não de órgãos meramente executores de uma função social, né? Então o Marx vai fazer todos esses questionamentos e ele vai perguntar, ele vai começar a analisar a sociedade do ponto de vista das causas. Por que acontece essa situação? Por que acontece a divisão da sociedade em duas classes sociais, né? O que a burguesia, quem é essa classe burguesa? Quem é essa classe trabalhadora? Então ele vai começar a fazer os questionamentos buscando exatamente as causas. E é aí que o serviço social brasileiro, a partir das leituras de Marx, vai se redimensionar, vai se reestruturar, vai fazer a ruptura com o conservadorismo, porque ele não vai meramente executar executar esse indivíduo, colocando ele a ser funcional novamente. Não, ele vai perguntar por que está acontecendo isso com esse indivíduo e vai fazer uma análise macro, uma análise de todo o contexto social para chegar no João da Silva, que está mendigando aqui na cidade de Caçador, por exemplo, tá? Então vai ser todo um estudo a partir de um contexto social, e é assim que nós assistentes sociais trabalhamos, né? Então, se chega um morador de rua para nós atender, a gente não vai simplesmente dar uma passagem para ele para outra cidade ou dar um pernoite para ele na nossa casa de passagem e despachar no dia seguinte. Ou se ele é morador de Caçador e está em situação de rua, simplesmente acolher ele na casa de passagem e ficar alimentando ele diariamente. Não, nós vamos buscar fazer o estudo do porquê que esse morador de rua chegou a essa situação. Quais foram os fenômenos sociais que aconteceram com ele, né, e nessa sociedade que o entorna, para que ele chegue onde ele está. Para daí nós tratarmos aquilo que eu falei em sala de aula para vocês, a causa e não o resultado, né, de todo esse contexto social. Essa é a teoria social de Marx. Marx escreveu sobre comunismo, sobre socialismo, ele criou a teoria do comunismo, criou a teoria do socialismo, ele estudou o capitalismo e ele também criou teorias sobre a revolução. Dentro das apostilas de vocês encontraram algumas palavrinhas dentro da teoria social crítica de Marx, que é a questão da dialética, que eu já expliquei, abordei em sala de aula com vocês. A dialética consiste no quê? Em você ter uma situação dada num contexto social, você se perguntar por quê, levantar hipóteses sobre por que isso pode estar acontecendo desta forma, estudar e aí eu criar então uma síntese, ou um conjunto de novas ideias sobre aquela situação social em que nós estamos abordando ou que aquele cidadão está vivenciando, né? Então, eu tenho uma tese, que é uma hipótese, né, sobre determinada situação, eu vou fazer uma antitese, eu vou estudar isso, vou me aprofundar sobre essa situação social e no final eu vou ter então uma síntese, que é um conjunto de novas ideias sobre aquele tema que eu estou estudando, tá? E aí nós vamos ter uma outra palavrinha que apareceu lá dentro das apostilas de vocês, chamado materialismo histórico. O que é o materialismo histórico de Marx? Marx dizia que a sociedade se dá no contexto da história. A história, os acontecimentos históricos vão delineando quem é essa sociedade, né? Então imagine se não tivesse ouvido a Era Vargas, por exemplo, no Brasil. Como será que seria a sociedade brasileira? Ou se não houvesse a ditadura militar, como seria essa sociedade brasileira? Então, o que nós somos hoje, a sociedade que nós somos hoje, isso que Marx dizia, a sociedade que nós somos hoje é um conjunto de acontecimentos históricos que foram delineando esse resultado que nós somos hoje, tá? Então, olha só, bem resumidamente, o materialismo histórico
procura as causas do desenvolvimento e mudanças na sociedade humana. Então, o materialismo histórico de Marx, ele vai trabalhar muito com a questão na prática como as coisas são, né? Ele estudar na prática como são as coisas, como que se deu tudo isso, como que aconteceu tudo isso, né? E aí, então, a partir desses estudos, nós vamos ter, então, a causa do desenvolvimento e das mudanças sociais, que sempre se dão num contexto histórico. A sociedade é um organismo vivo, composta por seres humanos que são pensantes, que tomam decisões acerca de suas crenças, acerca de da sua intelectualidade ou da sua não intelectualidade, e a partir dessas decisões dentro desse organismo vivo e desses posicionamentos dos seres humanos, é que a história dos lugares e das coisas vão acontecendo, vão se materializando. Então vejam a mudança que houve no serviço social. Nós tínhamos um serviço social acrítico quer dizer que não criticava, não perguntava por quê, né? Dentro do neotomismo e dentro do positivismo, da abordagem psicológica e do funcionalismo, que é um ramo do positivismo, nós vamos ter um serviço social absolutamente executor e mantenedor, reprodutor da ordem social que já vinha acontecendo. O serviço social reproduziu o que já vinha acontecendo, ele não fazia transformação, né? Para um serviço social transformador, crítico, tá? Que é o serviço social atual, beleza? Então, a teoria social de Marx é isso. É Marx contradizendo Auguste Comte, o funcionalismo de Auguste Comte, positivismo dele, onde ele tentava explicar a sociedade como algo que não tem vida, algo morto, onde cada ser humano tinha uma função, e quando alguém desfuncionava dentro desse sistema, ele precisava ser readequado. Então vejam a transformação. Nós tínhamos um serviço social no Brasil absolutamente executor, acrítico, paliativo, caritativo, vinculado à igreja, para um serviço social completamente diferente, crítico, construtor de políticas públicas, com posicionamento ético-político, com direcionamentos de profissão, com ideais de transformação de uma sociedade, tá? Então, no Brasil foram essas três correntes filosóficas que subsidiaram o serviço social: neotomismo, positivismo, né? Positivismo, o bracinho do funcionalismo no positivismo, e a fenomenologia, e também a teoria social crítica de Marx, que é a corrente filosófica e sociológica que subordina as ações do serviço social no Brasil, tá? Lembrando que nós não temos uma única teoria, tá? Nós bebemos de várias fontes teóricas para que a nossa profissão ganhe essa completude que é necessária para analisar e tomar as melhores decisões acerca dos cidadãos e da sociedade brasileira. Beleza?